Olá, eu sou a Renata e vou falar sobre um tema bem atual no mundo corporativo, a autonomia. Espero que seja interessante e também agradável. Você se considera uma pessoa autônoma? Vou te dar alguns segundos para pensar numa resposta, mas procura ser bem sincero consigo mesmo. Pensou? Pois o pesquisador norte-americano Lawrence Kober afirma que apenas 5% dos indivíduos adultos são legitimamente autônomos. Isso significa, obviamente, que os outros 95% apenas vislumbram essa possibilidade. Surpreendente, né? Quando eu me deparei com essa estatística, confesso que num primeiro momento pensei, eu devo fazer parte desses 5%. Mas depois, e ainda bem, claro, vem um lado mais crítico, mais racional, e a gente é obrigado a se questionar. Será? Porque eu faria parte dessa minoria? Bom, foi assim que em 2006, quando conheci esse autor, que eu resolvi estudar o tema e mergulhei de cabeça. Na época, eu atuava como professora, pesquisadora na área da inteligência e apliquei os métodos de Kober em estudantes universitários. Os resultados foram novamente surpreendentes. Mas aí o tempo passou e num outro momento profissional, eu estava trabalhando para organizações que queriam poder contar com profissionais mais autônomos. Quando eu chegava nessas empresas, a sensação era de estar literalmente numa torre de Babel, onde cada um entendia o significado da autonomia do seu jeito. De um lado, os colaboradores diziam: "Oba, agora eu vou fazer o que eu quero. Eba, agora ninguém mais manda em mim. Uhul, agora eu é que mando no meu setor." E do outro lado, um líder desesperado ou até indignado, dizendo: "Calma, eu só queria que vocês fossem mais proativos." Diante desse cenário, é claro que o desafio agora era outro. Era dar uma aplicabilidade aos conceitos acadêmicos de modo que fizesse sentido para o mundo corporativo. E para começar, o mais importante era alinhar o conceito, ou seja, contribuir para que as pessoas pudessem falar a mesma língua. Na verdade, uma organização onde todo mundo faz o que quer é uma anarquia. Assim como realizar todos os impulsos e vontades sem nenhum freio moral é uma psicopatia. E isso nada tem a ver com o significado mais profundo da autonomia. Mas enfim, como é que começou então essa confusão? Desmembrando a própria palavra, fica fácil entender. Auto quer dizer por si mesmo. E nomia vem do grego nomos, que significa governo, lei, o que dá o sentido de governar a si mesmo. E é aí que começa a se erguer a nossa Torre de Babel. As pessoas entendem que governar a si mesmo é fazer o que eu quero. Só que isso pode ser um grande equívoco. Assim como considerar a autonomia um sinônimo de proatividade, é no mínimo subjulgar o conceito, que é muito mais abrangente. Um indivíduo autônomo, além de proativo, é alguém que agarra as rédeas do seu desenvolvimento pessoal e profissional, porque é capaz de tomar decisões e fazer escolhas. É alguém que sai da posição de vítima, de coitadinho e assume um papel mais atuante. No sentido filosófico, é alguém que desenha o seu próprio destino. Sartre já dizia: agora não importa o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com o que fizeram de mim.
Paulo Freire, que escreveu A Pedagogia do Oprimido, dizia que o homem autônomo é o fazedor do seu próprio caminho. Para tentar ser bem didática, eu peço licença para contar uma historinha usando um personagem que eu adoro, amo de paixão. É o Porteiro Zé. O Porteiro Zé não é uma criação minha, é a criação de dois humoristas que, na minha opinião, são geniais. Bom, vamos lá. O Porteiro Zé, ao iniciar no seu novo emprego, recebeu a seguinte ordem: jamais abandonar a portaria em hipótese alguma. Pois aconteceu que um enorme vazamento na cozinha deixou a moradora do 8º andar transtornada. E ao ver seu apartamento praticamente alagado, ela interfona e, de forma bem autoritária, exige que o porteiro Zé vá até o seu apartamento para resolver o problema. De início, ele até titubeia, mas, diante da pressão, acaba cedendo. Feito o caos, o prédio todo buzinando, querendo entrar e sair da garagem. E cadê o porteiro? Sumiu. É claro, então, que ele toma a sua primeira advertência. Alguns dias se passaram e acontece um incêndio no 1º andar. A moradora está muito ferida, não consegue se locomover, o fogo está se aproximando com velocidade total, mas, por sorte, ela consegue alcançar o interfone e gritar por socorro. O porteiro Zé atende e responde: desculpe, mas tenho ordens para não deixar a portaria. Ela insiste, desesperada, expondo a gravidade da situação, e ele se mantém irredutível. Desculpe, mas ordens são ordens. Quando eu bolei essa historinha, minha intenção era apenas criar uma imagem que pudesse ilustrar o conceito da forma mais simples possível. Mas confesso que eu fiquei em dúvida se o meu exemplo seria feliz ou se pareceria um pouco forçado. Pouco tempo depois, aconteceu uma lamentável tragédia, o incêndio na Boate Kiss. Centenas de jovens morreram queimados porque os seguranças alegaram que não poderiam sair sem pagar a comanda. Afinal, essas eram as regras da casa. E regras são regras. Voltando então ao porteiro Zé. Vamos entender o personagem em questão. O porteiro Zé é alguém que, embora seja um adulto, por alguma razão, ele ficou estacionado num estágio anterior do pensamento, um estágio infantilizado, no qual obedecer à ordem é mais importante do que salvar uma vida. No fundo, ele é uma criança que tem medo de desobedecer os pais e ficar de castigo ou levar uma surra. E por isso, ele é incapaz de equacionar a situação, ou seja, colocar os elementos envolvidos numa balança, avaliar, ponderar e tomar uma decisão acertada. A própria palavra pensar vem do latim e significa pesar, colocar na balança. Quando a gente pensa, estamos fazendo esse exercício. Existe uma diferença fundamental entre transgredir, obedecer e equacionar. Os transgressores são aqueles que passam por cima de qualquer regra sem nenhum critério moral. Os psicopatas, como já dito, fazem isso e não sentem a menor culpa, independentemente do que possa acontecer. Os obedientes são pessoas submissas que preferem simplesmente acatar a ordem. E com isso, também se sentem totalmente isentos de qualquer responsabilidade sobre os seus próprios atos, o que, na verdade, é ilusório e até infantil. Obedecer uma regra é radicalmente diferente de equacionar a regra. E a boa notícia é que essa é uma competência que pode ser desenvolvida, trabalhada, lapidada.
A heteronomia não é uma condição genética e muito menos um destino. Todas as pessoas podem ser capazes de raciocinar com mais autonomia, em qualquer situação, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mas numa organização, isso vai depender principalmente do desempenho das suas lideranças. Um líder inseguro geralmente valoriza a submissão e centraliza todas as decisões. Um líder autoritário deixa todo mundo com medo de errar e sofrer uma punição. Só que punir severamente o erro só reforça a heteronomia. O erro também faz parte do jogo e ele tem que ser transformado em experiência, em aprendizado. Eu sei que falando assim desse jeito pode parecer, sei lá, papo de psicólogo da ex-geração hippie, paz e amor. Mas não é assim. Porque o único erro que não pode acontecer, o único erro que é irreversível é aquele que coloca em risco a vida das pessoas, como aconteceu na Boate Kiss. E ele vai acontecer justamente sob lideranças autoritárias que punem os erros. É praticamente um paradoxo. Um líder autônomo, ele desenvolve potenciais e delega tarefas, dando espaço para que as pessoas possam errar, mas também acertar. E por isso, ele tem que ser um líder educador, que ensina a pensar, porque o objetivo, é claro, é acertar muito mais do que errar e ganhar o jogo. O líder autônomo foca no resultado e não se assusta com a possibilidade de que alguém possa tomar o seu lugar. Muito pelo contrário, ele prepara pessoas para que ele também possa abraçar novos desafios. Concluindo, no mundo do trabalho, a autonomia pode ser compreendida como uma competência moral e intelectual, utilizada para tomar decisões e equacionar conflitos e dificuldades em prol de uma solução ética e acertada. A empresa que investir nas suas lideranças e no desenvolvimento dessa competência terá profissionais que, sem dúvida, farão a diferença mediante todos os desafios do negócio.